Nessa noite, gostaríamos de compartilhar com vocês a mensagem do Natal com o tema A Dupla Mensagem do Natal. Você pode repetir comigo? A dupla... Mais uma vez. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 19, nós encontramos o próprio Senhor Jesus falando essas palavras. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Vamos repetir comigo esse texto? Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Hoje as nações da terra celebram o Natal. Apesar de todas as distorções dos adereços colocados sobre este dia, Papai Noel, trenó, presentes, ceia farta. Na verdade, quando nós assistimos os telejornais, ficamos assim, assustados como o sentido do Natal não existe, na verdade, para o mundo. Não é mencionado Jesus. É mencionado as pessoas, é uma data de confraternização, mundial, mas, na verdade, não se fala do real motivo do Natal. Apesar dessas distorções, mesmo não compreendendo o significado do Natal e quais as implicações para a vida pessoal, mesmo assim, o mundo celebra. Apesar de toda a ignorância, esta celebração tornou-se um testemunho, uma verdadeira proclamação do Evangelho. O mesmo mundo que acende luzes nessa noite, rejeita a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Por isso, ao pregarem ou celebrarem o Natal, o mundo está pregando contra si próprio. Por isso Jesus disse: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. A dupla mensagem do Natal. A primeira mensagem é que Natal é proclamação de boas novas. Diga comigo, Natal é proclamação de boas novas. Natal aponta para o Deus eterno que um dia se encarnou entre nós, se tornou homem, nasceu lá em Belém. E esse nascimento vem com anúncio de boas novas. E nós sabemos muito bem, lá da narração de Lucas, quando os pastores estão no campo e eles recebem a visitação de um anjo, eles vêm e anunciam que na cidade de Belém vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E ele diz que essas são boas novas para todos os homens. Nasceu o Salvador. E então nós temos aquela expressão, pode colocar por favor, Lucas capítulo 2, verso 10 e 11. Nós temos essa expressão tão conhecida, o anúncio das boas novas do Natal. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O verso, pode colocar o restante, o verso 12. Isto será de sinal para vocês, encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Verso 13. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus, e dizendo, e a igreja vai dizer junto, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Diga, esta é a primeira mensagem do Natal. As boas novas.
é que na cidade de Belém vos nasceu o Salvador. O Natal é descrito no Evangelho de João de outra maneira. João, no Evangelho dele, no capítulo 1 de João, no verso 9, João então testemunha dessa forma, deixa registrado dessa forma. Evangelho de João 1,9 diz: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E no verso 3 e 4, verso 4 diz assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Na verdade, todos os 4 evangelhos anunciam a chegada do menino Jesus, do Salvador do mundo, e João ele é enfático. No verso 9 que nós lemos, diz: estava chegando ao mundo. Naquela noite, quando Maria dá a luz a Jesus, João está se reportando àquele momento. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Nele, verso 4, estava a vida, e esta era a luz dos homens. Eis a verdadeira mensagem do Natal. Não é por acaso que lâmpadas são acesas no Natal, pois mesmo sem compreender, o mundo dá testemunho da verdadeira luz que brilhou nas trevas. Então, irmãos, muitas vezes o mundo faz coisas que não entendem, mas estão proclamando. São as pedras que estão clamando e proclamando: nasceu o Salvador, Jesus o Senhor. Naquele dia do juízo final, ninguém vai poder dizer nessa terra que não sabia do que se tratava. Porque a própria Europa, a Europa pós-cristã, a Europa considerada hoje ateia, ela mesmo acende as luzes, e acende primeiro que no Brasil. Elas mesmo testificam sobre luz, mas talvez não entendam como João está descrevendo. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Porque na verdade os homens continuam nas trevas. Jesus, no capítulo 8 de João, verso 12, ele mesmo dá testemunho de si mesmo quando diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Mas as boas novas proclamadas pelos anjos foram rejeitadas pelos homens. A mesma mensagem de boas novas, a luz que veio ao mundo, o próprio João continua afirmando no verso 10. João 1, 10 diz: aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O mundo não reconheceu, os seus não receberam. Isso implica dizer que as boas novas são para todos, mas nem todos se apossam delas. O evangelho é para todos, mas nem todos se apossam delas. Não é difícil entender essa rejeição. Como se rejeita a luz que brilha nas trevas? Não é difícil responder a essa pergunta, porque as boas novas, proclamadas pelos anjos, anunciadas enfaticamente pelos profetas, confrontam diretamente nossa humanidade caída, pervertida e ofuscada com a glória desse mundo. Por isso Jesus disse: amam mais as trevas do que a luz. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Acendemos luzes no Natal, botamos colorido, mas na verdade, a verdadeira luz, que é Jesus, muitas vezes não está acesa dentro do nosso coração. Não é difícil entender por que essa rejeição àquele que estava descrito nos profetas. Os profetas foram enfáticos em falar sobre Jesus,
sobre o dia da vinda do Messias. Porque, na verdade, as boas novas, elas não são tão boas novas assim, como parecem. As boas novas anunciadas pelo anjo, ela não é tão boa para a humanidade. Pois o Messias prometido nasce numa manjedoura e morre numa cruz. E esses dois símbolos do cristianismo é uma afronta para a nossa humanidade. A natureza humana foge, nega e rejeita esses dois símbolos de aparente fragilidade do cristianismo. Na verdade, irmãos, muitos de nós adentramos ao corpo de Cristo e não entendemos o que é o cristianismo. Nem entendemos o que é o Cristo do cristianismo. A luz que brilhou nas trevas e as boas novas anunciadas, elas não são tão boas assim para a nossa humanidade. Porque ela passa pela manjedoura, ela culmina na cruz, e todos nós fugimos da humilhação da manjedoura e do sacrifício da cruz. Queremos ir direto para a glória, queremos passar direto para a ressurreição. A manjedoura representa a humildade de Jesus no nascimento e na sua vida ministerial, representado pela bacia e a toalha. Isso é o anúncio de boas novas. É uma nova maneira de viver, uma nova forma de viver. A manjedoura, a bacia e a toalha. E logo depois, a cruz. A cruz, por outro lado, é símbolo de renúncia. A cruz significa fraqueza e morte do eu. Você pode melhorar o meu retorno, Gabriel? Eu agradeço um pouquinho. As boas novas, na verdade, ela contradiz a nossa humanidade. Abraçamos muitas vezes o Evangelho e não entendemos que nós temos que passar tanto pela manjedoura como pela cruz. As boas novas apontam para um caminho, e esse caminho passa inevitavelmente pela humildade da manjedoura e o novo nascimento. E somente os pobres de espíritos podem experimentá-lo, pois diz Jesus, pois deles é o reino dos céus. Depois, nos é apresentado no nosso dia a dia uma bacia e uma toalha, que é o caminho do serviço ao próximo com humildade. Queremos ser servidos, ou queremos que as nossas obras sejam vistas, mas precisamos tomar a bacia e a toalha como um modo de vida, de servir ao próximo em adoração ao Senhor. Depois da manjedoura, que simboliza o novo nascimento, e do serviço, que simboliza a maturidade cristã, então nós vamos trilhar o caminho da cruz. Só então triunfaremos na ressurreição. Veja o que Jesus falou de si mesmo. No capítulo 12 de João, da sua carta, do Evangelho de João, capítulo 12, verso 24, diz assim. 12, 24. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Quanta verdade nós temos aqui. Que contexto foi esse? Jesus estava prestes a subir a cruz. Era na semana da Páscoa. E então vem os gregos com um recado aos discípulos de Jesus, querendo conhecer Jesus, conhecer o mestre da Galileia, rejeitado pelos judeus, mas já conhecido
Desde o seu nascimento pelos estrangeiros, os gregos procuram Filipe para ter uma audiência com Jesus. E nesse momento, no verso 23, pode colocar aí João 12, 23, Jesus diz assim: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Sabe como é a figura? Preste atenção, é assim. Os gregos entendidos, intelectuais, filósofos, querem uma audiência com o mestre. Naquele momento, vão dizer a Jesus, e Jesus diz assim para os seus discípulos: agora chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Os discípulos talvez entendessem que ele agora vai apresentar-se para o mundo, ele vai mostrar sua sabedoria, ele vai mostrar seu conhecimento, ele vai mostrar o seu poder, ele vai fazer um milagre extraordinário. Mas naquela hora Jesus diz assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. O cristianismo, as boas novas, é um chamado para a morte do eu. Não é para a glorificação aqui na terra. Aqui na terra, você nasce na manjedoura, porque só os pobres de espírito podem ver a Deus. E na caminhada cristã, o seu caminho, o seu instrumento de trabalho é uma bacia e uma toalha, mostrando que você está aqui para servir, e servir em amor. Jesus agora está dizendo: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Somente quando nós reconhecemos a morte do eu, quando nós vamos amadurecendo na fé, nós vamos diminuindo no nosso eu, para que ele cresça e nós diminuamos. Verso 25 diz assim: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Agora veja a verdade do verso 26. Leia comigo, toda a igreja. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Pode deixar o texto aí? Deixa o texto aí. Veja o que ele diz assim: quem me serve precisa seguir-me. Quem serve a Jesus aqui? Tem que segui-lo. Onde eu estou, o meu servo também estará. Eu estou na manjedoura, você fica comigo na manjedoura. Eu estou na bacia e a toalha, você também pega a bacia e a toalha. Eu subo a cruz, você pega também e sobe comigo. Porque quem me serve, me seguirá. E aonde eu estou, o meu servo também estará. E esse caminho, então, ele termina dizendo: aquele que me serve, dessa maneira, o meu Pai o honrará. Aleluia. Glória a Deus. Finalmente, o Natal é um chamado ao arrependimento. Aqui nós temos a outra mensagem das boas novas. Porque quando os anjos anunciam as boas novas, anunciam que na cidade de Belém nasceu o Salvador. E é boas novas para todos os homens, e glórias a Deus nas alturas. Mas o Natal é um chamado ao arrependimento. E nós podemos ver isso quando João Batista vai apresentar Jesus. Em Mateus capítulo 3, João Batista então vai começar a proclamar o evangelho do Natal, que é o evangelho do reino, que é a apresentação do evangelho do reino. E ele começa dizendo assim, Mateus capítulo 3, verso 1, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Na verdade, João sabia que Jesus já havia nascido. João sabia que Jesus estava nas terras da Galileia, mas não tinha ainda se apresentado. Jesus ainda não havia se apresentado publicamente, mas veio João. E a mensagem
que Jesus começou a pregar era a mesma mensagem de João: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. A mensagem do Natal, ela é boas novas de salvação para todos os homens, mas ela é um chamado ao arrependimento. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E veja, no verso 4, a característica desse profeta que vem antes de Jesus. João Batista, que é o precursor de Jesus, que vem anunciando as boas novas do reino. Olha como era ele, olha que caricatura de profeta. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Não tem coisa mais estranha do que esse homem. Irmãos, eu não daria voz a esse homem, eu não daria ouvido para esse homem. Para mim, isso é um louco. Ele está proclamando as boas novas do reino, mas ele não está dentro de Jerusalém, ele não está no templo, no lugar da revelação. Aonde João está? Ele está no deserto da Judeia. Esse homem tem um cinto de couro, e ele veste roupas de pelo de camelo, e ele come mel com gafanhoto. Espera aí, e está dizendo que tem arrependei-vos, porque tem boas novas. Eu quero dizer, irmãos, que as boas novas que se apresenta naquela manjedoura é uma contradição para a nossa visão humana de glória e de poder. É por isso que a porta que leva para a perdição, ela é muito larga, mas a que leva à salvação, ela é estreita. E a pedra que é colocada no caminho, a Bíblia diz que é uma pedra de tropeço, porque na visão humana e na religiosidade do tempo de Jesus, os homens não conseguiam enxergar essa mensagem. João é um profeta atípico, é uma figura inusitada. O reino dos céus sempre será uma contradição ao reino da terra. E a mensagem de João é: arrependam-se. Este é o chamado de Deus para o homem de ontem e para o homem de hoje. Sabe, o verso 5 diz assim: a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão. Verso 6, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Queridos, eu digo assim, somente os desesperados podiam procurar um João Batista da vida. Somente os famintos por sede e fome de justiça poderiam dar ouvido a um homem como João Batista. João Batista era um homem de uma palavra dura. As boas novas que ele anunciava eram boas novas de arrependimento. O reino dos céus chegou, mas só entra nele se tiver arrependimento genuíno. Não entra de qualquer forma. E João é uma caricatura, porque todo o centro das boas notícias tinha que vir de dentro de Jerusalém e dentro do templo. Mas João está no deserto. E é um homem que eu acho que também tinha os cabelos meio desgrenhados. João não estava nem aí. João tinha uma palavra viva, que quando abria a boca, as multidões famintas, de sede e fome de justiça, vinham a ele. E o verso 6 diz, confessando os seus pecados, eles eram batizados por ele no Rio Jordão. A ele vinha gente comum. Somente as pessoas comuns, somente os pobres de espírito, somente os humildes de coração podem reconhecer sua iniquidade interior. Eles vinham, diz o verso, confessando os seus pecados. O reino dos céus é boas novas para os que se arrependem, mas para os que reconhecem a sua iniquidade interior. Mas as mesmas boas novas são juízo para quem fica indiferente diante do pecado interior. A ele vinha gente comum. Diga comigo, a ele vinha gente comum. Vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão. Vinha confessando os seus pecados. Eram pessoas que estavam aflitas. Elas queriam alívio para a culpa.
Elas buscavam perdão, elas esperavam ansiosamente o Messias, e alguma coisa fez com que elas crescem na mensagem de João. Mas existe um outro tipo de pessoas descrita por João, a partir do verso 7, que diz assim: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Na verdade, aqueles que não são humildes de coração, eles não vão ao profeta, eles vão ao lugar onde o profeta está. No verso 5, as pessoas iam a João, queriam ouvir a mensagem de João, mas no verso 7, os fariseus, os religiosos, eles iam ao lugar, eles estavam interessados em investigar, pesquisar o que estava acontecendo. Na verdade, eles não estavam crendo, eles não criam. E então, o mesmo profeta que anuncia um batismo de arrependimento, tem uma palavra para aqueles que não são humildes de coração: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deis frutos que mostram o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E no verso 12 diz: e ele está falando de Jesus, traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. As boas novas do Natal inclui incondicionalmente um chamado ao arrependimento. Por trás dessas luzes, desse florido do dia do Natal, existe uma mensagem de juízo. Existe um machado e existe uma pá. Quando João viu aqueles que não eram quebrantados de espíritos vindo até ele, ele disse: o machado já está posto à raiz. E eu quero lhe dizer que tanto o machado quanto a pá são dois elementos de juízo. E os dois estão na proclamação das boas novas. Porque o machado é Jesus e a pá é Jesus. A árvore que não dá fruto, um dia será cortada. A árvore que não é verdadeiramente da videira, um dia será decepada. E ele traz a pá em sua mão. E é interessante que a pá, ela tem duas finalidades. Um dia, ela vai juntar o trigo no celeiro celestial, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. As boas novas do Natal, meus irmãos, eu quero dizer, o mundo precisa ouvir essa notícia. Ela tem uma dupla mensagem. Ela é boas novas para aqueles que se arrependem e crêem no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas é juízo para aqueles que rejeitam o Filho de Deus. Não é um menino humilde, pobrezinho, coitadinho. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem o poder de dar e tirar a vida. Um dia a humanidade se dobrará diante dele. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas naquele dia será tarde demais para arrependimento. O Natal tem duas mensagens. Tem a mensagem de salvação para os que creem, mas uma mensagem de juízo para aqueles que rejeitam. Mas para a multidão faminta, para os famintos de arrependimento, para aqueles que buscam alívio da culpa, João Batista não só oferecia um batismo, um mergulho no Rio Jordão, ele não só oferecia um mergulho nas águas daquele rio, que não são tão limpas assim, mas ele oferecia um batismo, um mergulho em Deus. O verso 11, nesse mesmo contexto, eu pulei propositalmente,
para os famintos que vinham a João e davam ouvido às boas novas. Ele diz assim: olha, tem uma coisa para você, tem uma coisa para você que está se batizando aqui. Eu batizo você com água, mas vem um depois de mim, que é mais poderoso do que eu. Ele já existia antes de mim. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. As boas novas do Natal, também as boas novas do batismo no Espírito Santo. Eu os batizo com água, mas tem um negócio melhor, Natália, para você. Tem um negócio melhor para você. Ele que vai aparecer, ele já está caminhando na terra da Galileia. Ele vai te batizar nele. Vai haver uma fusão entre você e ele. E vocês serão um só. Porque ele estará com vocês e em vocês. Deus, aleluia, aleluia. A mensagem do Natal é boas novas para quem é contrito de coração. Mas é juízo para os duros de coração. Para a multidão que vinha confessando seus pecados. Eles eram batizados no Rio Jordão. Mas João faz essa promessa: eu os batizo com água para arrependimento. Mas tem um batismo ainda mais glorioso. Mas não pode acontecer sem primeiro haver o primeiro. O batismo, o segundo batismo. Vocês primeiro têm que passar pela manjedoura, pelo quebrantamento, pela humildade, pela humilhação de reconhecer a iniquidade anterior. Mas olha, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, numa certa ocasião, disse: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos da terra. Ah, queridos, os tesouros das boas notícias, das boas novas do Natal, eles são mais profundos do que podemos imaginar. É muito mais do que presente, do que ceia, do que alguma coisa que você almeje aqui. É um encontro, é um batismo, uma imersão nele. As boas novas é trazer você de volta para a casa do Pai e restaurar a filiação que estava perdida. Não há machado para quem é quebrantado. E a pá que separa na eira o trigo e a palha, porque a pá vai separar a palha do trigo. A palha será queimada em fogo inextinguível. A mensagem do Natal também fala de juízo, mas a mesma pá vai separar o trigo e vai colocar no seu celeiro. Nas linguagens de Jesus, vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. As boas novas do Natal são para todos, mas somente os que se humilham e creem se apossam dela. Por isso, não podemos estranhar, porque o mundo fala de luzes, de festa, de presente, mas não fala de adoração a Jesus. Jesus foi colocado do lado de fora. As boas novas do Natal são para todos, para toda a humanidade, mas somente os que se humilham e creem se apossam delas. Vou chamar o louvor aqui. João, no Evangelho de João, no texto que nós estávamos lendo, diz assim, verso 9: estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. João 1:9. Aquele que é a palavra, verso 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o recebeu. O mundo continua sem recebê-lo. Contudo, verso 12,
Leia comigo esse verso 12 e o verso 13. Todos juntos, bem forte. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A palavra diz que Maria gerou do Espírito Santo. Maria não recebeu a semente humana do homem, mas ela concebeu do Espírito. Ela nasceu, Jesus nasceu do Espírito. Maria engravidou do Espírito. Existe um novo nascimento. Que para você adentrar o reino dos céus, precisa nascer de novo. Presta atenção. Este é o meu 59º Natal. Eu não sei quantos natais eu vou ter, mas eu posso dizer a você, no 8º Natal, eu já havia nascido de novo. E o tempo passa rápido. O tempo passa rápido. Ei, não pense em ninguém que não está aqui. Isso é para você. Porque é possível estar aqui e não ter nascido de novo. E o Natal é uma mensagem muito séria. Porque o menino, que é o Salvador do mundo, foi gerado do Espírito. E a Bíblia diz que eu fui gerado por Deus, através do Espírito, e me tornei filho de Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Me ajuda aí, bota o verso 13. João 1:13. Os quais não nasceram por descendência natural. Vou deixar o texto. Jesus não nasceu por descendência natural, mas agora está falando de mim e de você. Eu e você nascemos de novo, não por descendência natural, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem, mas nós nascemos de Deus. Você devia dar um brado maior. Eu nasci de Deus. Abra sua boca e diga: eu nasci de Deus. Eu nasci de Deus. Quem nasce de Deus tem testemunho interior. É impossível nascer de novo e não ter convicção que nasceu de novo. Porque aqueles que nasceram de novo recebem o mesmo Espírito que gerou Jesus. E é por isso que Jesus sabia quem ele era. Nascer de novo é ter convicção interior que Deus habita em nós. A maior bênção, a maior bênção, a inigualável bênção é ter convicção de que nasceu de novo. Quem nasceu de novo tem certeza da vida eterna. Quem nasceu de novo não está prometido no Evangelho que não vai mais adoecer. Não se deixe enganar.
por alguns evangelhos fracos, falhos da graça barata. Paulo adoeceu, Timóteo adoeceu, os irmãos do primeiro século morreram. A maior bênção, a maior, acima de todas, é dormir tranquilo, que é filho de Deus, nascido do Espírito. E quem assim nasce tem testemunho interior, sofrendo, dificuldade financeira, problemas no casamento, enfermidade, tribulações, porque Jesus disse: no mundo tereis tribulações. Mas tem uma coisa, ninguém, Jesus disse, arrebata das minhas mãos. Meu Pai que me deu você é maior do que todos. E ele continua no verso 9, lá em João 6. Ninguém arrebata das minhas mãos aquele que o Pai me deu, porque o Pai é maior do que todos. E ele diz assim: e ninguém é removido das mãos do meu Pai. Ora é da minha mão, Jesus disse. No mesmo texto ele diz: e ninguém arrebata das mãos do meu Pai, porque eu e o Pai somos um. A maior alegria da sua vida é ter certeza que você nasceu de Deus, como Jesus nasceu. Nascer de Deus é ter testemunho interior, segurança da vida eterna. Aleluia. As boas novas do Natal são para todos, mas somente os que se humilham e creem se apossam delas. A mensagem do Natal também pode ser resumida nas palavras do profeta Malaquias, capítulo 4, 1, 2. Malaquias 4, 1, 2. Diz assim: olha só, irmãos, essa mensagem aí é a dupla mensagem do Natal. Eu vou abrir minha Bíblia aqui. Cheguei. As boas novas talvez não são tão boas assim. Para os que se arrependem e se humilham, são boas novas. Mas para quem está brincando, pode ser juízo. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. Se lembra da pá? Palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles. Ainda bem que não sou eu que estou falando. Diz o Senhor dos Exércitos: não sobrará raiz ou galho algum. Isso aqui é Malaquias. O que João Batista pregou é outra coisa, ou é outro texto. Verso 2: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Você pode ficar de pé?